E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre regulação da pressão arterial. Sou o professor Wagner Melo Cavalcante e vou ajudar vocês a entenderem melhor esse processo. Lembrando que muitas pessoas no planeta hoje sofrem com hipertensão arterial, um problema que gera muitas comorbidades, muitos problemas adicionados. Então vamos lembrar um pouquinho sobre a estrutura rápida aí do coração. Lembrando que o coração, esse órgão maravilhoso, recebe até esse nome por causa que esses vasos lembram uma coroa, daí o termo coração que vem de coroado. Você tem este órgão muito importante para a manutenção da vida dos seres humanos. Esse órgão ele fica na região do mediastino médio, sim, é uma região onde você tem, um pulmão, outro pulmão, e um intervalo entre eles, espaço entre eles, fica o coração, o mediastino. Imagine que você tivesse um prédio com 3 andares, esse mediastino fosse a área onde um pulmão está olhando para o outro, e o terceiro andar, o segundo andar e o primeiro andar. No segundo andar está localizado o coração, mediastino médio. Muitas pessoas acham que o coração fica totalmente no hemitórax esquerdo. Lembre-se, vamos imaginar, 75% do coração em média, sim. Principalmente a região ventricular está voltada para o hemitórax esquerdo, sendo que 25% no hemitórax direito, Essa é a estrutura do coração. Ele lembra um triângulo, daí ele tem uma região chamada de ápice e uma região chamada base, de onde emergem os famosos vasos da base, como a aorta, como a veia cava e entre outros vasos. Nós temos então aqui os vasos da base, o coração lembrando um triângulo, voltando aqui, o coração, um triângulo, você tem aqui essa estrutura. Aqui seria a base de um triângulo, por isso os vasos da base. A aorta, que forma esse arco para o lado esquerdo, a artéria tronco pulmonar, as veias pulmonares e as veias cavas. Lembrando que a aorta, ela transporta sangue advindo do ventrículo esquerdo. A artéria tronco pulmonar transporta sangue vindo do ventrículo direito. Já as veias pulmonares levam sangue rico em oxigênio para o átrio esquerdo e as veias cavas levam sangue pobre em oxigênio para o átrio direito. Só dando essa relembrada aí, Sempre lembrando que átrio significa, a palavra significa sala de espera, daí o sangue obviamente tem que chegar primeiro na sala de espera, para depois ir para o cômodo principal, que seria o ventrículo. Por isso que ele vai de átrio para ventrículo e sai do coração. Ele sempre entrando pelas veias e saindo pelas artérias. Aqui é a anatomia interna do coração. Lembrando que essa porção aqui é o ventrículo esquerdo. Por quê? Olha só a taxa de músculo, a espessura dessa estrutura muscular. Já aqui o ventrículo direito. Wagner, por quê? Qual a diferença? Lembre que o ventrículo esquerdo bombeia sangue para todo o sistema, enquanto o ventrículo direito vai mandar sangue para os pulmões. Então o trajeto menor exige uma potência muscular menor do ventrículo direito do que a potência exigida no ventrículo esquerdo. O coração, isso aqui vai ser importante para entender um pouco da PA, da regulação da pressão arterial. O coração é um órgão que tem um sistema de condução, ele tem um automatismo, Ele é um órgão que tem capacidade de estimular sua própria contração dentro de um limite, E esse sistema de condução, vamos falar de corrente elétrica gerada pelo próprio coração, tem início aqui lá no átrio direito, na inserção lá da veia cava superior, pertinho ali da inserção da veia cava. Você tem aqui uma estrutura chamada nodo sinoatrial ou sinusal. Esse nodo sinoatrial ou sinusal, ele gera um potencial elétrico, e esse potencial elétrico gerado devido à entrada de sódio, ele é bem suscetível ao sódio, gerando esse potencial de ação nessa região. Ele gera um potencial que é conduzido por pequenos feixes, que aqui não aparecem, são os feixes internodais, e o nódo atrioventricular, como um para-raio, ele acaba captando essa
potência gerada, vamos falar assim. E aí ele transfere esse nó do átrio ventricular, transfere isso para o feixe atrioventricular, que você já deve ter ouvido falar com o nome de feixe de His. Depois, essa corrente vai para os ramos direito e esquerdo, né, dessa projeção desse feixe e finalmente termina no que nós chamamos de ramos do subendocárdio, ou fibras de Purkinje. O correto seria Purkinje, né? Muitas pessoas falam Purkinje. Então, como se fosse um fio desencapado, esses ramos de Purkinje, eles acabam, entre aspas, dando um choque na musculatura cardíaca que faz, então, o processo de contração. Então, recapitulando, ó, a geração desse potencial elétrico que dá no nó sinusal ou sinoatrial, também chamado de marcapasso natural do coração. Então, se ele disparar 70 vezes por minuto, você vai ter 70 batimentos por minuto. Depois, essa potência gerada é captada pelo nó do átrio ventricular, que transfere para o feixe atrioventricular ou feixe de His, tanto nos seus ramos, né, esquerdo quanto direito, e aí sim, fibras de Purkinje, e finalmente você tem esse material chegando, nessa corrente chegando, esse estímulo chegando no miocárdio, e aí o miocárdio acaba entrando então no processo de contração. Tudo bem? Então você tem aqui, ó, a recapitulação deste processo aqui, ó. A excitação atrial e a excitação ventricular. Como se dá? O nó sinusal gera esse potencial é captado pelo nó átrio-ventricular, que transfere isso para o feixe de His ou feixe atrioventricular, que finalmente transfere para as fibras de Purkinje que acionam o miocárdio, gerando a contração muscular. Lembrando que esse nódo sinusal, então, ele vai controlar, então, o ritmo cardíaco. Daí muitos chamam de marcapasso natural do coração. Aqui está mostrando, né? Aqui você tem, então, um ritmo sinusal mostrando aquele nó sinusal como ele trabalha, né? Está lá em repouso, a entrada de sódio gera esse estímulo e a saída de potássio faz com que gere a redução desse processo no nó sinusal. Então você tem aqui o processo que ocorre nessa célula excitável que compõe o nó sinusal ou sinoatrial, o marcapasso natural do coração. Então você tem, né, todo esse processo de entrada de sódio, de cálcio e saída de potássio para gerar, então, o processo de estímulo do nó sinusal. Quando você tem um estímulo do sistema nervoso simpático que libera adrenalina, a entrada desses íons e a saída de potássio também, né, a entrada de sódio, de cálcio e a saída de potássio são aceleradas. Essa região se torna muito mais sensível a isso, acelerando então os disparos, ele vai disparar muito mais rápido. Obviamente você vai aumentando então a frequência cardíaca. O efeito da adrenalina faz isso no nosso coração. Por isso alguém quando usa adrenalina, um análogo de adrenalina, como o famoso bromidrato de fenoterol, Berotec, causa esse efeito, lembrando que esse nó sinusal ou sinoatrial, ele tem um grupo de receptores chamado beta-1, que respondem à adrenalina. Então, qualquer análogo de adrenalina, ou a própria adrenalina que se liga ali, aumenta o influxo e efluxo desses íons, a velocidade, quantidade, aumentando a frequência cardíaca. O mesmo você pode pensar de forma antagônica agora com o parasimpático. Quando ele libera acetilcolina próxima a essa região, diminui, né? Demora, olha só, a entrada, o aumento, vamos falar do patamar de sódio até atingir o nível de cálcio, saída de potássio, tudo isso mais longo, diminuindo a frequência cardíaca. Os vasos sanguíneos e hemodinâmica, então nós precisamos dar uma pincelada para entender melhor essa ideia da regulação da pressão arterial. Você lembra então de conceitos de fluxo, de pressão e de resistência, que são muito importantes nesse movimento, nessa dinâmica do sangue dentro dos vasos sanguíneos. Vamos lá, dar uma relembrada. Ó. O
O que é o fluxo? É o volume de sangue por unidade de tempo, mililitros por segundo, né? Ou seja, você tem um fluxo sanguíneo que chega aos órgãos, que percorre dentro do vaso. Tem uma quantidade por tempo. Você tem a pressão, que é a pressão exercida na parede dos vasos pelo líquido. Então, o sangue empurra o vaso, como vamos falar, faz uma pressão no vaso, como se fosse o ar dentro de uma bexiga, e o vaso acaba empurrando, vamos falar, esse sangue. Então, ele acaba se movimentando. Lembrando que as artérias têm uma elastância, uma capacidade elástica muito grande, elas transportam sangue estressado, então elas vão pulsar, permitindo o fluxo sanguíneo. Já as veias têm uma menor elastância, elas têm uma capacitância maior, elas são mais, vamos falar, relaxadas, assim, acabam sendo mais fácil de acumular sangue nas veias, trabalhando então sob baixa pressão. Artéria trabalhando sobre alta pressão. Veias trabalhando sobre baixa pressão, você mantém então o fluxo sanguíneo constante. Sempre que esse sangue percorre o vaso sanguíneo, ele pode ter algo que tente impedir que ele flua. Isso é resistência ao fluxo. Essa resistência se opondo, né, ao fluxo sanguíneo, dificulta então esse fluxo, gera uma resistência que obviamente dificulta que o sangue chegue ao tecido. Isso então diminui a quantidade de sangue por segundo que chega ao tecido e isso então influencia também na pressão do sangue dentro do vaso, né? Por exemplo, variáveis que determinam essa resistência, essa dificuldade, o comprimento do tubo. Você deve lembrar, se você pegar, juntar vários canudinhos e tentar tomar um refrigerante, você vai ver que demora muito para que você consiga sugar o refrigerante. Por quê? Quanto maior esse tubo, né, mais atrito esse sangue vai ter, mais dificuldade ele vai enfrentar até chegar à sua boca, ou seja, ele tem mais resistência, algo se contrapondo a ele, então ele demora mais. Então o fluxo, quanto maior esse tubo, ele vai perdendo, vamos falar assim, velocidade, vai tendo dificuldade de fluir. O raio do tubo também é importante. Já tentou tomar refrigerante com um canudinho de milkshake? Quanto maior o canudo, mais largo, o maior o raio dele, menor pressão ele faz na parede do vaso. E aí, se ele não tem muita pressão para empurrar ele, ele também não consegue fluir. Então, quanto maior, né, vamos falar, o raio desse vaso, menor vai sendo a pressão, a não ser que você aumente a quantidade de líquido. Se você mantém a mesma quantidade de líquido, ele não vai ter força para empurrar porque o vaso está muito distante. Por isso que às vezes, né, no nosso corpo, nós vamos ver, quando eu tenho a mesma quantidade de líquido, por algum motivo não está tendo pressão, o que eu posso fazer? Eu posso apertar o vaso, contrair para que ele aperte, vamos falar assim, o fluido, e aí eu tenho a pressão, ele consiga fluir. E a viscosidade do fluido também. Pega agora ao contrário, um canudinho de refrigerante e tenta tomar um milkshake. É difícil porque a espessura, vamos falar do líquido, a viscosidade dele vai dificultar o fluxo, ele vai atritar, ele vai ter uma força contrária, ele vai se arrastar. E aí ele vai demorar para chegar no local, ele vai ter dificuldade de chegar no local correto. Tudo bem? Então vamos ver como que esses fatores e como a gente consegue controlar bem nossa pressão arterial. Os três principais mecanismos de controle é o reflexo baroceptor, baro é pressão, septor, receptor de pressão, é um controle a curto prazo neural. O sistema renina, angiotensina, aldosterona, um controle hormonal, e o peptídeo natriurético, nátrio é sódio, nós vamos ver, e urese, né, produção e eliminação de urina. Então nós vamos ver esses três tipos de controle e falar um pouquinho sobre cada um. Primeiro, o reflexo baroceptor. Nós temos um grupo de células especializadas, receptores, que trabalham como se fosse um elástico de dinheiro, eles estiram mais ou menos. Quanto maior for a pressão na região, quando o sangue passar, onde eu vou explicar para vocês, mais eles estirarem, eles estarão comunicando ao sistema nervoso maior a pressão, tá? Quanto menos eles estirarem, eles vão estar transmitindo ao sistema nervoso que a pressão está aquém, abaixo. Vamos analisar esse grupo de receptores aqui, ó. Esse bem aqui, ó. Você tem essa área que é a bifurcação da carótida, né? Então a carótida vai se bifurcar aqui
essa artéria interna e externa, e bem nesse V onde ela se bifurca aqui, é chamado de seio carotídeo, essa região onde ela vai se bifurcar. Aqui dentro eu tenho um grupo de células receptores de estiramento, e eles são ótimos nessa região para detectar diminuição de pressão arterial. Quando a pressão cai mais ou menos abaixo de 100 milímetros de mercúrio, eles têm tendência a detectar, ficar menos estirados e serem ligados. Ligam, transmitindo para quem? Principalmente para o bulbo. A ideia é transmitir principalmente lá para o bulbo, né? Aquela porção do tronco encefálico, logo abaixo da ponte. Lá seria, entre aspas, o nosso centro cardiorrespiratório. Então, o sangue vai sair por aqui. Quando passar nessa área, por exemplo, ele vai ter uma pressão na parede do vaso. E depende do grau de estiramento que ele provoque, vai ser interpretado no bulbo se está normal ou não, se está abaixo ou não do esperado. Wagner, imagine que minha pressão esteja baixa. Aí o sangue foi, passou aqui, os baroreceptores identificaram um grau de estiramento bem menor do que o normal, detectando uma queda de pressão arterial. O que aconteceria? O que aconteceria é o seguinte, ó, essa mensagem vai, né, detectar uma queda de PA, então aqui teve uma queda de PA, o estiramento dos baroreceptores no seio carotídeo foi pequenininho, estirou pouco, eles então tiveram uma descarga de potenciais de ação menor do que o normal, né? Isso vai ser detectado lá no bulbo, né? E lá no bulbo, então, vai ser criada uma resposta para essa queda de pressão. Vai gerar uma redução na atividade parasimpática no coração, ou seja, menos acetilcolina vai chegar aos receptores cardíacos. Lembrando que o sistema nervoso simpático e parasimpático trabalham como uma gangorra. Quando eu reduzo a eficiência de um, no caso parasimpático, no nosso exemplo, eu aumento do outro, como se eu estimulasse mais ainda a liberação de adrenalina, vamos falar. Não é que libera, mas aciona mais a liberação de adrenalina. Então, devido à redução da atividade do parasimpático, há um aumento da frequência cardíaca. Agora, o simpático está sozinho para agir. Além disso, o bulbo estimula também a atividade do simpático. E aí a adrenalina, noradrenalina chegam ao coração e vasos sanguíneos. Isso eleva a frequência cardíaca, isso gera, né, vasoconstrição, de novo, ao líquido sendo apertado, né? Tudo isso, então, faz com que você aumente retorno venoso, aumente volume de sangue voltando ao coração, a velocidade do fluxo sanguíneo aumenta e também aumenta a força de contração do coração, trabalho, o ritmo, né? Ele aumenta a frequência cardíaca. Isso então eleva a pressão arterial. Então imagine alguém está tendo a pessoa estava muito comum isso, por exemplo, ó, você está deitado, dormindo, tem uma pressão ali, né? Do nível que você está deitadinho, bonitinho, é praticamente a mesma pressão ao longo do seu corpo. E aí toca o despertador e você levanta rapidamente. O que acontece? A pressão cai. Aí vê tudo preto, tomba e desmaia. Parece que vai desmaiar. De repente você dá uma descansada ali e volta tudo ao normal. O que aconteceu? Como você levantou muito rápido, essa regulação de pressão não deu tempo de fazer. Foi muito rápido. Sua pressão caiu, houve pouco estiramento dos baroreceptores no seio carotídeo, diminuiu a frequência de descarga do seio carotídeo para o sistema nervoso central, região bulbar, ele diminui a atividade do parasimpático, aumentou a frequência cardíaca, aumentou a atividade do simpático, gerou aumento de frequência cardíaca, aumento de força de contração do coração e vasoconstrição. Resultado disso, ó, aumento da pressão arterial. Tá? É um controle muito rápido. Você não usa toda hora, durante o dia inteiro, a cada segundo. É um controle para essas situações. Precisa regular agora. Então, rapidamente é acionado. É um controle rápido porque é neural. Nós temos um outro padrão de controle que é o que nós utilizamos, sistema renina, angiotensina, aldosterona e o hormônio antidiurético. Isso ocorre principalmente quando tem queda de volume, por algum motivo, a pressão cai. E constantemente a gente está usando esse sistema, né? Mesmo que você não tenha uma hemorragia, não tenha nada, cai a pressão, esse sistema é acionado.
é um sistema a longo prazo, ele fica acionando o dia inteiro para manter sua pressão. Todos os sistemas que eu estou falando, eles vão trabalhando sinergicamente quando há necessidade. Olha que interessante, imagine uma situação, ó, nesse sistema renina, angiotensina, aldosterona. Teve uma hemorragia, alguém teve uma hemorragia, sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa. Aí o que acontece? Tem uma hipovolemia, uma queda de volume, pouco sangue, né? Você tem lá o raio do vaso, resultado, a pressão cai a pressão, caiu a pressão arterial. Como é que o corpo responde? Automaticamente, você não vai tendo alterações no sistema, porque o fluxo sanguíneo vai diminuindo, a pressão diminuindo e o sangue demora para chegar nos tecidos, o tempo passa, o fluxo não é o ideal, o rim sente isso, como qualquer outro órgão, sente essa falha de perfusão, esse volume passa o tempo e o volume não chega. O rim, então, diminuindo a perfusão renal, o que acontece? Tem um grupo de células no rim chamado células justaglomerulares. Estas células, então, elas fazem o quê? Elas são acionadas, tá? Elas são acionadas e aí, nesse momento, elas produzem um composto chamado renina. Renina, produzida pelos rins, nas células justaglomerulares, lá na região dos néfrons. O que acontece também, o fígado também sente isso. Aí o fígado responde produzindo um composto chamado nome estranho, né? Angiotensinogênio. Tudo que termina em gênio na bioquímica, na fisiologia, significa que ainda precisa ser ativado. Não foi ativado. Angio é vaso. Tensino vem de pressão, ou seja, alguma coisa que vai ativar alguma pressão no vaso. Lembrando que nossa pressão caiu. Aí o que acontece? A renina encontra o angiotensinogênio no sangue e aí ela converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 ainda não está pronta para funcionar. Ela vai passar por capilares do pulmão, onde existe um grupo de células que produzem uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, a famosa ECA, enzima conversora de angiotensina, que pega a angiotensina 1 e converte em angiotensina 2. A angiotensina 2 é ativa, essa trabalha, que é uma beleza. A angiotensina 2 vai lá e aciona o quê? Ela estimula a suprarrenal a liberar a aldosterona. A aldosterona é um hormônio que retém sódio. Aonde o sódio vai, a água vai. Camada de solvatação. A água fica circulando. A água, sódio foi, a água vai atrás. Se o sódio fica, a água fica. Opa, estou tendo mais volume. Mais volume eu vou poder apertar mais as paredes dos vasos para aumentar a minha pressão. A angiotensina 2 também age aonde? Opa, estimula a secreção pela hipófise posterior de um hormônio chamado ADH, ou vasopressina, hormônio antidiurético. Wagner, o que esse hormônio faz? Ele tem dois efeitos. Ele tem receptores para provocar vasoconstrição, olha, então se vaso contrair, aumenta a pressão. E como ele é antidiurético, ele aciona um sistema nos néfrons de incorporação de canais chamado aquaporinas, que vão reter mais água, mandar mais água para o sistema. Ou seja, de novo, além da vasoconstrição, você tem aumento de volume. Outro estímulo que a angiotensina vai, olha só, ela vai na região do bulbo e fala para o bulbo fazer tudo aquilo que ele já tinha feito naquele primeiro sistema. Estimula simpático, diminui a ação de parasimpático, isso estimula a frequência cardíaca e contratibilidade. Outra ideia, a própria angiotensina 2, ela mesmo, também causa vasoconstrição. Ah, beleza. Então você tem com vários sistemas retendo líquido, aumentando a própria angiotensina, né, o próprio ADH, né, o próprio bulbo, aumentando a força de contração dos vasos, vasoconstrição, retenção de líquido. O que você espera com tudo isso? Que você tem, olha só, a elevação da pressão arterial. Esse é o famoso sistema angiotensina-aldosterona, né? Renina, angiotensina, aldosterona. Muitos medicamentos atuam aqui, medicamentos para hipertensos. Nós temos inibidores da ECA, como captopril, e temos inibidores da ação da angiotensina, que se ligam aos receptores da angiotensina 2, não deixando que ela tenha ação. São os bloqueadores de receptores de angiotensina. Por exemplo, a losartana, a valsartana, são inibidores
que não permitem que a angiotensina 2 atue. E no caso do captopril e enalapril, eles não permitem que a ECA converta a angiotensina 1 em 2. Ou de qualquer jeito, eu estou impedindo a ação desse mecanismo. E para finalizar, nós temos o famoso peptídeo natriurético, que é produzido pelo próprio coração, numa área específica do coração. Mas no caso do peptídeo natriurético, se houver aumento de pressão arterial, ele entra em ação. O que acontece? Aumentou a pressão arterial, o peptídeo natriurético sintetizado lá no átrio direito começa a ser lançado na circulação. O que ele faz? Nátrio é sódio. Ele vai lá no rim e estimula a excreção, a saída de sódio. Aonde o sódio vai? A água vai atrás. Elimina mais água, né? Acaba reduzindo a PA. Lembrando que se ele atua, ele inibe a ação da renina, porque renina, como nós vimos, é para elevar a pressão. No caso do peptídeo natriurético, é para reduzir pressão. Então, pessoal, nós vimos 3 sistemas bem legais. Os baroreceptores neurais rápidos, o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o peptídeo natriurético. Tudo bem? Então, espero que tenha ajudado vocês. E continue assistindo o canal, então, tá? Se inscreva no canal, dê um like aí, veja, compartilhe. Um abraço para vocês, ó, e me acompanhe nas redes sociais, hein? Um grande abraço a todos vocês.